Está escrito: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Deus vai reagir à sua postura, Deus vai reagir à sua atitude nessa noite. Se você se posicionar como alguém que quer mais, alguém que deseja mais, se você se posicionar como aquele que deseja mais da presença, Ele vai reagir sobre a sua vida, Ele vai derramar da presença, Ele vai derramar do Espírito. Essa é uma noite de derramamento do Espírito Santo. Essa é uma noite de derramamento do Espírito Santo. Está escrito: naqueles dias virei e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Haverá um derramado do Espírito Santo nessa noite. Então já quero convidar você, nesse momento se desprenda das distrações, se desprenda daquilo que não tem a ver, daquilo que não está relacionado com os céus, porque se você for apenas um espectador nessa noite, talvez o Espírito se mova e você fique de fora. Agora, se você desejar participar, se lançar nessa presença, tenho certeza que o Espírito Santo vai pegar você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que você pode mais uma vez aplaudir a presença do Espírito Santo? Aleluia! Eu sei que eu já pedi vocês para aplaudir bastante, mas eu queria pedir para mais uma vez aplaudir ao Senhor por essa banda, em nome de Jesus. É muito bom quando a gente sobe e o ambiente está pronto, está preparado. Aí é só deixar o Espírito Santo fluir. E muito disso a gente deve ao louvor, que tem essa função de trazer a presença de Deus para se manifestar em um lugar, como está aqui agora. Amém? Quantos podem sentir de verdade? Não levanta a mão só para... Quantos podem sentir a presença? Aleluia. Obrigado, Jesus. Se vocês puderem ficar aí, eu agradeceria. Talvez os cantores podem descer, mas a banda eu queria. Se quiserem sentar, fique à vontade. Vamos fluindo junto em nome de Jesus. Amém? Eu queria saber quem está conosco hoje pela primeira vez. Levanta a sua mão, faz um sinalzinho. Primeira vez, uau, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. A gente sempre gosta de falar que isso aqui não é um clube, não é um shopping, não é um mercado que você frequenta. Isso aqui é uma família, e família você pertence. Então esse é um lugar de pertencimento para você, a sua família, a igreja, em nome de Jesus. Nós estamos hoje então no último episódio dessa série de férias com o Espírito Santo, amém? Espírito Santo, eu sei que muitos já encerraram o seu período de férias, eu sei que muitos já estão com a rotina ativada no modo full, eu sei disso, mas eu tenho certeza que nesse último dia o Espírito Santo reservou algo muito especial para nós, porque afinal de contas o avião ele decola no final da pista, amém, irmão? Então algo de Deus vai acontecer nesse lugar. Eu quero só recapitular com vocês um pouquinho dos episódios que a gente já passou aqui. Nós tivemos o primeiro dia, o título era Eis Sumido. Quem esteve no Oi Sumido? Ok, ali nós falamos um pouquinho sobre o fato de que às vezes nós não sentimos a presença de Deus. Não é porque o Espírito Santo sumiu das nossas vidas, é porque a gente parou de comparecer diante dele em oração, em adoração, e por isso a gente tem a sensação de que ele está sumido, mas não é porque ele se afastou, fomos nós mesmos que acabamos nos afastando, ok? No segundo episódio nós tivemos o tema Saudade do Seu Sorriso. Quem estava nesse episódio? Saudade do Seu Sorriso. Ali o Tuto nos trouxe uma palavra abençoadora falando sobre a intimidade com o Espírito Santo, e ele falou um pouquinho sobre o Espírito Santo. A gente sabe que a Bíblia nos diz: não entristeçam o Espírito Santo. Significa que a nossa conduta, o nosso modo de agir pode tanto alegrar como também entristecer o Espírito Santo. Então ele falou um pouquinho sobre isso, sobre intimidade. No sábado passado nós tivemos a pastorinha pregando. No terceiro episódio nos trouxe a palavra crush ou trash, é isso? Falando que muitas das vezes a gente olha para algumas coisas, nossos olhos brilham achando que aquilo é um crush, mas na verdade é um trash, é um lixo, é só para prejudicar a sua vida. E hoje
Episódio final nós vamos falar sobre o Espírito Santo, obviamente, e o nome do episódio é Pegando Fogo. Amém? Pegando Fogo. Quem esteve aqui na quarta-feira, quem estava no culto, eu vou falar algumas coisas que eu falei na quarta-feira porque é necessário para o desenvolvimento dessa pregação. Inclusive, quem está aqui entre nós que a partir de março vai começar a estudar na exousia presencial, faz o sinalzinho com a mão. Olha só quantas pessoas, aleluia, glória a Deus. Uma das coisas que vocês vão aprender na escola é acerca da homilética, que é a ferramenta que nós temos para pregar. O que eu estou fazendo aqui é pregar, e eu estou utilizando algumas ferramentas da homilética, a fim de que você possa já começar a se situar com essas questões mais sistemáticas. Um pouquinho da minha pregação de hoje vai envolver tanto a pregação tipológica como também a pregação analógica. Então você que está aqui vai estudar, já se habitua com essas palavras, porque você vai aprender sobre isso e hoje você já vai ter um exemplo em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. Aleluia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Primeira aos Tessalonicenses 5, 19. Amém. Você que tem a sua Bíblia, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses 5,19 diz: não entristeçam o Espírito Santo. É isso? Não. É só para saber se vocês estão acompanhando na Bíblia, porque às vezes dá algum problema no telão e você não traz a sua Bíblia, e aí você não sabe se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou inventando coisinha. Está na Bíblia isso, eu acabei de falar. Mas em 1 aos Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito, ou não extingais, depende das traduções. Amém? Não apaguem o Espírito. Feche seus olhos por um momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos nessa hora. E nós queremos dizer, Pai, que os nossos corações se abrem, nossa mente, nosso espírito, para receber a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra venha gerar transformação em nós. Que toda mente seja levada agora cativa a Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então nós temos esse texto, 1 Tessalonicenses 5,19, que nos diz: não apaguem o Espírito. Espírito na sua Bíblia provavelmente está com E maiúsculo, porque trata-se de nome próprio, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz não apaguem o Espírito Santo, não é que seja possível que alguém super, hiper, mega espiritual, transcenda esse mundo físico, entre nas dimensões espirituais e acesse lá no terceiro céu uma sala de comando, de operações de Deus. Ele encontra lá um painel, digita um código e apagou o Espírito Santo. Não é possível. O Espírito Santo é eterno, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. O Espírito Santo é. Amém? Então quando a Bíblia está dizendo em 1 aos Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito, não é que seja possível você apagar a pessoa do Espírito Santo, mas é possível você apagar, diminuir a atuação, a presença, a ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo, ele é comparado muitas das vezes, a sua presença é comparada com o fogo. O fogo, a gente sabe que ele é reativo. O fogo, ele vai reagir à maneira que você trata, à maneira que você lida com ele. Quanto mais lenha você coloca, mais fogo você tem. E se você para de interagir com o fogo, se você para de abastecer o fogo, ele vai diminuindo até chegar ao ponto de uma vez por todas deixar de existir. E o que nos sobra é apenas as cinzas, aquela evidência de que um dia houve fogo ali. Eu não quero que nessa noite você chegue aqui de repente como esse alguém cujo Espírito Santo parou de queimar
no seu coração e você saia daqui do mesmo jeito. Se de repente existem pessoas aqui que dizem: pastor, eu até já tive uma experiência com o Espírito Santo, eu até já tive uma experiência de igreja, mas por alguma razão eu acabei me afastando e o Espírito Santo foi apagado da minha vida. Eu quero te dizer que essa é uma noite onde o Espírito Santo pode reacender aquela chama que um dia ardeu em seu coração. Apenas coloque essa demanda, crie esse desejo para o Espírito Santo acender esse fogo, essa chama dentro de você, e assim a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Eu quero ler Malaquias 4:2 com você. Malaquias 4:2 nos diz o seguinte: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Aqui está falando do Senhor Jesus. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Será que você pode dizer um amém? Está dizendo que para aqueles que temem ao Senhor, esse sol da justiça, ou seja, a presença de Jesus, vai se revelar, e juntamente com essa presença vem cura sobre você, vem liberdade sobre você. Essa presença é capaz de te dar uma alegria, tamanha alegria. Eu acho que foi no início dessa semana, a pastorinha compartilhou comigo um vídeo que eu acho que até acabou viralizando. Trata-se de uma jockey neozelandesa que acabou registrando o momento em que um cavalo, pelo que eu li, ele estava há 2 anos, um cavalo, há 2 anos que ele estava preso em uma baia, ele não saía dali. A vida dele durante 2 anos foi viver confinado, guardado em um espaço minúsculo. E você via que aquele cavalo no vídeo aparentava tristeza, você não via alegria. A gente que gosta de bicho acaba conseguindo identificar algumas coisas, né? Então é óbvio, é nítido que aquele cavalo, por essa condição de preso, ele não tem alegria. E depois de 2 anos vivendo confinado, abrem a porteira e ele sai para um pasto verde, um pasto bem vasto. E ali ele começa a pular, ele brinca com os pássaros. Você vê a alegria naquele cavalo. Ele se joga, fica girando de um lado para o outro. Realmente você percebe a alegria. É um vídeo que não tem como você assistir e não ser contagiado de alegria, porque é o que transmite. E eu quero dizer que a presença do Espírito Santo, ela faz exatamente isso com a gente. Muita gente vive preso e nem se dá conta, porque as pessoas lá fora, elas costumam pensar que liberdade é viver de um modo onde você faz o que você bem quer, quando você bem entende. Muita gente julga que quem está na igreja é preso, é escravo. Mas porque tem um conceito errado da liberdade. Tem muita gente que está lá fora, inclusive num dia como hoje, por essas horas está saindo de casa na tentativa de encontrar aqui, em Balneário, nas festas, nas baladas, nos movimentos que estão acontecendo, algum tipo de alegria, algum tipo de satisfação, porque dentro de cada um de nós existe um espaço que coisas do mundo não podem preencher, senão a presença do Espírito Santo. Então hoje nós vamos ver, infelizmente, muitas pessoas que estão às ruas buscando essa satisfação, buscando esse preencher, mas elas recorrem aos recursos errados, a bebida, a prostituição. Elas recorrem àquilo que gera sim um certo prazer momentâneo, mas quando você vê, no final das contas, não traz aquela satisfação que só o Espírito Santo pode trazer. Você vai ver que muitas pessoas, ainda que livres, são escravas do pecado, são escravas do vício, são escravas de um comportamento, a mentira, a falsidade, a agressividade, tantos outros pecados que aprisionam. E você vai ver, essas pessoas não conseguem sair disso, porque elas estão presas. Elas estão presas. Já aquele que nasce de Deus, é como essa história que eu te contei. Você não está preso, você está livre. A Bíblia diz que você é livre.
justamente porque você tem direito de escolha. Você tem direito de viver uma vida de santidade. Você tem o direito de escolher viver uma vida de obediência. Você tem o direito de escolher viver uma vida onde o pecado não te escraviza, porque você é livre. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do vício, você é livre. E só Jesus pode produzir em nós essa liberdade. Só Jesus pode produzir em nós essa sensação de alegria, de prazer, de fascínio. Se o que eu estou falando para você é algo desconhecido, se você não consegue identificar as coisas que eu estou te falando, eu quero profetizar em nome de Jesus e dizer que nessa noite você vai ter um encontro com a presença, e essa presença vai satisfazer você. Está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Hoje você vai provar da bondade do seu Pai Celestial. Hoje você vai provar e ver que o Senhor é bom. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando do sol, a gente sabe que o sol, esse sol que nós vemos, ele é fundamental para a nossa existência. Se nós tivéssemos o planeta sem a presença do sol, sem os efeitos do sol, nós teríamos muitos problemas. E não seriam problemas rasos, seriam problemas que poderiam comprometer, por exemplo, muitos ecossistemas. Poderiam ser problemas que tirariam de nós a condição, inclusive, de habitar na terra. Porque o sol, ele é fundamental. Ainda que alguns não gostem tanto de ter contato com o sol, a tua pele branca, transparente, revela isso. Mas isso não deixa isso não torna o sol importante, ou não torna o sol não importante ou não fundamental. O sol é importante, ele é necessário, ele é vital para a nossa existência e sobrevivência. Da mesma forma é a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. É como o sol da justiça. Nós precisamos desse sol. Nós precisamos ter contato com esse sol. Nós precisamos estar expostos a esse sol para que os seus raios, a sua presença, aquilo que vem dele, possa tocar as nossas vidas. E a partir do momento que você tem contato com essa presença, que a tua vida começa a mudar. Quer ver? Você fica um pouquinho no sol, você pega ali um bronzeado que você não tinha, porque ele gera coisas em você. A mesma coisa é a presença. Você chega na presença, você está meio ali pálido, e você começa a ficar bronzeadinho espiritual, sabe? Começa a ganhar uma cor, sabe? Começa a ficar bonitão, porque a exposição, a presença gera isso em você. Quando você se expõe à presença de Deus, à presença do Espírito Santo, você começa a ser tocado por essa presença. Eu gosto de dizer que a oração não te torna melhor do que ninguém. A oração não te faz melhor, não te torna melhor do que ninguém, mas ela te faz alguém melhor. A oração, a exposição à presença de Deus, ela tem a capacidade de produzir em você melhoras. É quando você se expõe à presença, ao calor do Espírito Santo, que as coisas começam a mudar em você. Tudo mediante essa exposição. À medida que você se relaciona, é impossível você não ser transformado. É impossível você não ser mudado. Porque a presença, ela gera mudança e transformação em você à medida que você se expõe. Muita gente, principalmente no tempo moderno, nessa era como a nossa, surgiram muitos pastores, pseudos pastores, ou até mesmo homens que foram chamados de fato por Jesus para exercer o ministério, mas talvez não foram ensinados. E eles começaram a trazer um evangelho muito perigoso, porque é um evangelho que compromete muitas das vezes a santidade da gente. Eu já cheguei ao ponto, para você entender o que eu estou falando, que uma vez pregando, eu compartilhei de algo que a palavra diz, e um jovem não gostou do que eu falei.
ele foi na internet, fez questão de procurar um pastor que estava falando acerca do mesmo assunto, mas esse pastor, ainda que falando do mesmo assunto, falava diferente do que eu disse. Eu estava, naquele momento, amando o pecador, mas expondo o pecado a fim de gerar mudança e transformação. Esse jovem não gostou disso. Ele foi na internet, achou um pastor e trouxe para mim, mostrou aqui na minha cara. Olha, pastor, ele também é pastor, e ele está dizendo que eu posso fazer isso. Ele está dizendo que eu posso errar. Porque a tendência é que nesses dias surjam pessoas que, ao invés de ouvir a palavra de Deus como ela é na essência, essas pessoas desejam, na verdade, ouvir aquilo que agrada, ouvir aquilo que convém, ignorando muitas das vezes se a palavra de Deus está falando ao contrário. Não, se um pastor, basta que seja pastor, se ele falou que pode fazer isso, então eu vou fazer, independente se a palavra de Deus me diz para fazer ao contrário. Porque são pessoas que não amam a verdade, são pessoas que amam a sua própria vontade, e o que elas mais querem é encontrar pessoas que falam aquilo que elas desejam ouvir. Então muitas das vezes, por exemplo, nessa igreja, não somente com o pastor Dan, é sério, às vezes eu quero vir e dar uma palavra amorosa, mas eu não sei, talvez porque a geração está tão fraca. Eu não estou falando de vocês, eu estou fazendo uma análise geral. É uma geração fraca porque os tempos bons, eles têm como consequência produzir uma geração frágil, fraca, e isso também implica no que diz respeito ao Evangelho. Então muitas das vezes precisa de homem de Deus que liberam palavras verdadeiras, palavras que muitas das vezes confrontem, mas eu aprendi que todo confronto é bom. Eu aprendi isso desde criança, quando eu era corrigido pelos meus pais. É verdade, quando eu era criança e eu era corrigido, eu não gostava no primeiro momento da correção. Só que hoje, adulto e maduro, eu consigo olhar para trás e entender que a correção aplicada pelos meus pais sobre a minha vida tinha apenas um interesse: me tornar alguém melhor. Então quando em um culto como esse o Senhor traz uma palavra de correção, de alinhamento, é porque Ele ama você, e olhando a longo prazo Ele quer te tornar alguém melhor. Veja bem, muitos de vocês que estão aqui são jovens, consequentemente existe uma demanda do mundo sobre vocês, porque vocês são aqueles que a Bíblia diz, os filhos de Deus, que se manifestarão sobre a terra. Essa mesma terra aguarda ansiosamente a manifestação de vocês que estão aqui nessa noite, os filhos de Deus. E para isso Deus precisa trabalhar de uma tal maneira em você, a ponto de arrancar a criancice que existe em nós e nos tornar homens maduros. Tá, pastor, mas eu só tenho 16 anos. Não interessa. Eu fui ungido ao ministério pastoral com 17 anos de idade, porque com 17 anos de idade, não por mim mesmo, mas a ação do Espírito Santo na minha vida, eu já tinha atingido uma certa maturidade, independente da idade. Não relaciona a maturidade com a idade. Você pode ser um filho maduro com 15, 16, 19 anos. Um filho maduro na fé, um filho espiritual consistente. Você vai ver que Jesus, o Filho de Deus encarnado na terra... Obrigado, às vezes eu quase derrubo esses caras, eu fico empolgado. Jesus, o Filho de Deus encarnado na terra, Ele vai em direção ao Jordão. Lá estava João Batista batizando. E aí você vai ver que Jesus, quando Ele é batizado, que Ele levanta das águas, se ouve uma voz do céu que diz: esse é o meu Filho amado. Se você buscar entender essa fala na essência, vai dizer: esse é o meu Filho maduro. Só foi a partir do momento que Jesus atingiu a fase madura. Ei, não pense você que Jesus não foi homem. Jesus foi homem. A Bíblia diz: sujeito às mesmas paixões que nós. Da mesma forma que você está aqui, um ser humano, um homem de carne, Jesus esteve num corpo igual ao seu e esteve sujeito às mesmas tentações, porque Ele foi humano. Então mesmo Jesus, o Filho de Deus, teve que passar por um desenvolvimento. Senão, o céu teria se aberto sobre Ele há muito tempo atrás. Mas foi quando Ele atingiu a maturidade que o céu se abriu. Eu aprendo com isso que o céu só se abre sobre a vida daqueles filhos que são maduros. Filhos maduros.
E eu vou enfatizar de novo, maturidade não tem a ver com idade. Até porque Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo ensinando os religiosos da época. Porque com 12 tempos ele já era apaixonado pela palavra, entendia a palavra, tinha moral e respaldo para conversar com as pessoas sobre a palavra. Nós temos que amar a palavra porque, veja bem, é nela que você encontra a voz de Deus, as direções do Senhor para a tua vida. Você precisa estabelecer esse contato com a palavra, amar a palavra de Deus. Amém, gente? Você vê assim, como eu disse no início, as nossas atitudes, elas podem influenciar a respeito da presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo. Os seus atos, suas palavras, seu modo de agir, é como aquele combustível que você joga. Se você é um filho de Deus que se move em santidade, em obediência, se você busca sempre agradar a presença do Espírito Santo, você está jogando combustível, essa presença vai aumentar. E aí você vive o que a palavra diz, de glória em glória, porque todos os dias você está ali se apresentando diante de Deus, colocando lenha. Agora, as suas atitudes, elas também têm a capacidade de promover a extinção da chama do Espírito Santo na sua vida. E eu vou falar, você que está aqui, a maioria são jovens. Uma das maiores causas, experiência própria, eu pastoreio, eu sei identificar quais são os principais fatores que derrubam um jovem da presença. Olha, eu acho que a maioria, quando cai ou quando se afasta, você vai ver, é por um pecado sexual. A maioria. E aí, você talvez não vai gostar muito do que eu vou te dizer, mas eu estou aqui para falar da Bíblia, amém? Tem gente que diz assim, João, eu gosto de fazer isso, que eu não cresci na Assembleia, e na Assembleia os caras estão pregando, aí tipo assim, olha para alguém e fala o nome. Eu acho legal, acho massa. Aí o que acontece? Tem gente que quer achar pretexto para justificar aquele pecadinho de estimação, né? Aí sempre vem aquela palavra: pastor, eu caí, mas sabe por quê, né? A carne é fraca. Obrigado. A carne é fraca. Presta atenção. É a justificativa. Pastor, sabe como é, né? Os hormônios estavam à flor da pele e eu acabei cedendo, e quando eu vi, eu já tinha feito a meleca toda. Porque, pastor, eu me converti, né? Mas os meus hormônios não. Ei, papo furado, eu já ouvi isso, é papo furado. Salmo 103, coloca aí, vamos ler o Salmo 103. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha só, Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha só, bendize, ó o quê? Alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos lá. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Vamos lá. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa com graça, com bondade e misericórdia. Olha só, você vê o salmista, ele está ensinando que é tarefa nossa, é dever nosso, doutrinar a nossa carne e o nosso espírito. Porque se você deixar solto, vai pecar mesmo, vai errar mesmo. Porque a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então à medida que o teu espírito que está dentro de você é fascinado pela presença, existe uma alma, uma carne que quer te levar para longe da presença de Deus. Sempre que você faz algo que afasta, que distancia o Espírito Santo da tua vida, é porque você está produzindo uma obra da carne. A Bíblia fala de obra da carne e obra do Espírito. As obras da carne, elas afastam. É como água que a gente joga para apagar aquele fogo. Porque são pessoas carnais.
carnal. Mas o salmista está dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele fala: tudo que há em mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo quanto há em mim, bendiga, adore, se renda à presença de Deus. Bendiga a minha alma, exalte. Ele estava ensinando, doutrinando o seu próprio ser a não se afastar, a não se esfriar. Vai, alma, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. O teu espírito está pronto, mas existem 3 estágios na sua vida: espírito, alma e corpo. É obrigação nossa viver de um modo onde esse espírito que é fascinado pela presença de Deus, ele influencie todos os dias a alma, o corpo. A alma, o corpo. Amém, querido? Então não fala mais esse negócio da carne é fraca. A carne não é fraca, o espírito está pronto. A questão é que você está nutrindo mais a carne, e aí ela aparenta ter mais força. Começa a partir de hoje a alimentar o teu espírito. Eu sei que a gente tem aqui os mais diversos níveis de filhos de Deus. Então muitas das vezes eu tenho que falar de forma mais clara. Como é que você alimenta o espírito? Com as disciplinas espirituais. Vindo na igreja, por exemplo, hoje, participando de um culto a Deus, você está alimentando o seu espírito. Você pode não perceber, mas à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, dentro de você, o seu espírito que chama por Deus, ele começa a borbulhar, ele está sendo alimentado e ele é fascinado por isso. Quando você chega em casa, você vai lá e você faz aquela oração antes de dormir, você agradece: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela tua bondade manifesta, desde quando eu me levantei, pelo ar que eu respirei. Obrigado pelo alimento na minha mesa, obrigado pelas roupas que eu tenho. Isso é alimentar o espírito. De manhã cedo, dedica um tempo, vai ler a Bíblia, lê um capítulo, pegue um livro, peça recomendação para a gente. Eu te recomendo um livro muito bom. Vai ler livro, tudo isso é forma de alimentar o teu espírito. Amém, querido? Então é você que decide, está em tuas mãos o poder de aumentar e de diminuir a presença. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, seria muito bom que estivesse no telão. João 16, a partir do versículo 13. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. João 16, a partir do versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Diga amém. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele cumpre um papel fundamental na sua vida. O texto que nós acabamos de ler fala que o Espírito Santo, ele conversa com o Pai, e ele conhece a verdade do Pai sobre a tua vida. E é o Espírito Santo que, conhecendo essa verdade, conhecendo aquilo que o Senhor tem para você, vai vir e transmitir para o teu coração. O Luiz Couba e o Luiz, sobe aqui rapidinho. Em nome de Jesus, eu quero dar um exemplo. Ó, o Couba é Deus, pode ficar aqui. O Luiz representa eu. O Luiz é eu, numa versão carecão. E o Couba é Deus. Quem sou eu? O Espírito Santo. O Luiz está ali. Ele está buscando a Deus. Ele quer mais de Deus. Ele se relaciona com o Espírito Santo. Aí esse Espírito Santo que está aqui, junto com o Luiz, pode ficar. Ele vai lá e ele participa com Deus. E Deus está falando coisas sobre você, coisas eternas. Está falando de projetos, de planos, sonhos que Ele tem para você. Você está lá, você não está ouvindo. Quem está ouvindo aqui é o Espírito Santo. E aí o papel do Espírito Santo é pegar tudo aquilo, toda a verdade que ele ouviu de Deus, e ele traz, e ele revela
ao coração do Luiz. E à medida que o Espírito Santo vai trazendo esse conhecimento, a vida dele vai ganhando propósito, a vida dele começa a ganhar sentido, porque ele começa a descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e isso através do Espírito Santo, que conta para ele a verdade que ele precisa saber. Está dizendo que esse mesmo Espírito Santo que se conecta com Deus, ouve toda a verdade, e que também vem aqui e transfere para o Luiz, esse Espírito também é responsável por produzir a glorificação de Jesus em nossas vidas. Está dizendo, é o Espírito Santo que glorifica. Então quando você tem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo promove em você um desejo de glorificar Jesus. Está escrito, Ele me glorificará. O Espírito Santo produz isso. Agora, imagina que Luiz fala assim: ó, Espírito Santo, quer saber? Eu não preciso de você não. Vai embora, vai para longe. Não quero saber de você. Não quero te ouvir, não quero saber de nada. Pesado? Pesado falar assim com o Espírito Santo, sim ou não? Não chega a dar uma agonia? Às vezes você não faz isso com palavras, mas seus atos estão falando exatamente isso. Sai, Espírito Santo, afastando, distanciando. E uma vez que você perde o Espírito Santo, quando ele já não está mais agindo na sua vida, aí dá ruim, irmão. Por quê? Quando você perde o Espírito Santo, você está silenciando, você está calando a única voz que é capaz de trazer a vontade de Deus, a vontade dos céus sobre a sua vida. É por isso que o céu se cala, é por isso que você não ouve mais, porque você desconectou aquela única voz que era capaz de trazer a você aquilo que o Pai está falando no mundo espiritual. Ah, pastor, eu não consigo mais glorificar Jesus com a minha vida. Quem é que produz a glorificação de Jesus? O Espírito Santo. Está explicado. O Espírito Santo foi apagado, e aí você já não tem mais vontade de glorificar Jesus. Talvez você chegar aqui nessa noite foi uma guerra, porque por vontade própria você não viria, mas aquilo que eu falei no início é verdade. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo vai reconectar você à presença, vai acender mais uma vez a chama, vai fazer algo. Obrigado, gente. Vamos aplaudir a vida dos Luizes. Eu preciso conscientizar você. Os nossos atos são capazes de silenciar a única voz do céu que nos conta toda a verdade. Sabe como que eu descobri o meu propósito? Ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Nas minhas orações ele ia me mostrando coisas, vislumbres. Sabe aqueles insights, as coisas iam fazendo sentido. Ele estava falando não dele mesmo, mas daquilo que ele estava ouvindo o Pai falar sobre mim. E ele foi me contando a verdade, e a minha vida começou a ganhar sentido. Assim acontece com você. Ah, eu estou muito perdido, pastor. Na verdade, tipo assim, a minha cabeça não pensa direito, tudo que eu faço dá errado, eu não sei para onde ir. Está faltando a voz do Espírito Santo falar na tua vida e te contar toda a verdade, para você saber exatamente o que fazer. A verdade é comparada à luz. Quem não tem a verdade é como alguém que caminha no escuro. E gente, imagina que nós apagamos agora todas as luzes, isso aqui fica um breu. Tu não vai correr o risco de se machucar? Está caminhando, de repente bate com a cara ali na coluna. Porque quando está escuro tu não vê os perigos, tu não vê os riscos. Então o Espírito Santo é como aquela luz que chega na sua vida. Ele acende a luz e você começa a enxergar onde estão os perigos, os riscos. Assim você consegue desviar daquilo que é errado, daquilo que te faz mal, mediante a presença do Espírito Santo. Eu quero falar aqui, com base num texto que nós temos na Bíblia, sobre algumas formas de você manter essa chama acesa. Vamos ler juntos Levítico 6, a partir do verso 8. Levítico 6, a partir do verso 8. Diga obrigado, Jesus. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda.
Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais, e enquanto isso o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Amém? Vamos extrair algumas lições então acerca desse texto. Primeira coisa que eu quero falar com você, para que você possa manter a chama acesa: troque de roupa. Como assim, pastor? Não estou em casa. Não estou falando das roupas externas, das roupas físicas. Vestimentas espirituais. Troque de roupa. Você vai ver no versículo 10 diz: pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho. Deus tem muita preocupação com a roupa que você veste. Obviamente se aplica para essa roupa física, mas no seu espírito, no mundo espiritual, você tem como se fosse uma roupa espiritual. Ele quer que você se vista de uma roupa bonita, roupas brancas, roupas lavadas, sem mancha. Vai dizer aqui que o sacerdote tinha que vestir primeiro a roupa de baixo e depois a roupa de cima. Quando Deus olha para nós, Ele tem uma expectativa. A mudança que Ele quer gerar em nós, querido, não começa por fora. A verdadeira mudança e transformação, por meio do Espírito Santo, começa aqui dentro de você. Porque tem gente que tenta agradar a Deus de forma religiosa, mas o espírito não foi reformado, está ali ainda todo. Começa dentro de você a mudança. E essa roupa interna fala muito sobre o que você faz quando ninguém te vê. Essa roupa interna fala muito sobre o que você faz quando não tem pessoas te observando, quando você está sozinho. É ali que você revela quem você é por dentro. Porque aqui fora a gente pode muito bem programar uma atitude. Você sabia que eu posso ser um sem vergonha e enganar você? Você sabia que eu posso ser um mau caráter, estar aqui em cima falando com você e te enganar? Porque eu posso me vestir de uma aparência, mas nem tudo que tem aparência necessariamente tem essência. É para Jesus. Aqui a gente tem que se esforçar para ter uma aparência no físico. Agora, quando você está sozinho, ali você é exatamente quem você é na sua essência. É ali que você é. Então a mudança começa ali. E depois a Bíblia fala que o sacerdote tinha que se vestir de linho por fora também, roupas externas. Isso fala sobre as suas atitudes. Do que você está vestido? Você está vestido de santidade? Você está vestido de devoção, de obediência? Você está vestido de justiça? Ou você está vestido de rebeldia? Está vestido de mentira? Está vestido de vícios? O que as pessoas veem quando olham para você? Qual é a sua roupa? Quais são as suas atitudes? Então a primeira coisa para manter a chama acesa é entender que você precisa trocar suas roupas. Ou seja, trocar as suas atitudes, trocar as suas ações, começar a agir de acordo com o que a palavra de Deus te ensina. Sabe, o jovem é muito teimoso e muitas das vezes ele insiste em fazer as coisas do seu próprio jeito. E na maioria das vezes o que ele faz? Ele se frustra. Dá errado. Por quê? Decidiu fazer a própria vontade. Então nessa noite que você decida vestir a roupa de santidade, a roupa da essência, a roupa da verdade, a roupa da justiça, a roupa que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: é um filho de Deus. É possível identificar através das atitudes. Você vai ver que
Muita gente, quando o pastor começa a falar dessa forma, ele acha que eu estou entrando naquela esfera do pode ou não pode. Eu não gosto de ficar perdendo tempo com isso, porque perder tempo para ficar pensando, pode isso, não pode isso, é muito raso. O que eu estou falando aqui não tem a ver com isso, isso pode, isso não pode. O que eu estou falando aqui tem a ver com pessoas que só têm um interesse, só têm um desejo, que é manter a chama da presença em sua vida. Então por isso ela tem atitudes, por isso ela renuncia, por isso muitas das vezes ela perde amizades, enfim, ela deixa de viver coisas, porque o que ela quer é a presença de Deus. Ela não está se lixando se pode isso, não pode aquilo. A única coisa que ela quer é a presença de Deus. Sabe, muita gente gosta de estar perto do fogo. O fogo é bom, imagina no inverno. Ano passado a gente fez uma viagem de inverno, aí nós acendemos um baita de um fogo. Cara, que delícia ficar ali ao redor daquela fogueira, aquecendo. Longe da fogueira era frio, mas estar perto da fogueira era bom. Que sensação gostosa. Mas só tinha uma fogueira ali, cara, porque alguém decidiu trazer lenha. Alguém colocou lenha primeiro. Tem muita gente que gosta de estar perto do fogo, mas não quer colocar a lenha. Quer estar no fogo, mas não quer trazer a lenha. O Senhor está nos chamando para esse tempo, para que possamos ser aqueles que jogam lenha, aqueles que mantêm o fogo aceso. Sabe, a gente canta tanto, e isso tem que ser uma verdade. Dependendo de nós, a chama da presença não pode se apagar. Não pode se apagar. Amém, querido? Você é responsável por manter a chama acesa também. Outra coisa, para você manter a chama acesa, você precisa cancelar o velho e permanecer no novo. Conforme a gente leu em Levítico 6, no verso 10, também diz: limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Todos os dias você vai ter que ter esse trabalho. Você vai olhar para a sua vida, você vai perceber que a chama do Espírito, por também consumir, ela vai tornar algumas coisas na tua vida como sem valor. O fogo do Espírito vai queimar algumas coisas que vai tornar cinza. Porque à medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo, a luz começa a clarear na tua vida, e você mesmo começa a perceber as coisas que você tem que fazer para mudar. Muitas das vezes não precisa nem do pastor pregando. O Espírito Santo iluminou e os teus olhos começaram a ver as cinzas, aquilo que não é fogo, aquilo que não aquece, aquilo que não... E é seu papel pegar aquela cinza antiga, aquela cinza velha, jogar de lado e colocar lenha nova. Tirar da tua vida o que é velho. Tem coisa que eu não posso fazer por você. Tem coisas que você tem que tomar atitude e fazer. Pegar aquilo que não agrada mais a Deus, aquilo que não convém mais estar na sua vida, pegar isso e colocar de lado, e colocar ali lenha nova. Lenha nova, para aumentar a presença. Jesus certa vez disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. De forma bem resumida, não tem como você viver o novo de Deus ainda com as estruturas antigas. Você pode ter vindo do mundo, mas à medida que você se relaciona, aquilo que havia moldado você, o mundo havia moldado você, agora o Espírito Santo começa a te moldar. E você não é mais parecido com o mundo agora você é parecido com o Espírito Santo, porque você está ali se expondo, e Ele está incendiando você. Você está se expondo, então você está sendo mudado. Está acontecendo essa mudança, porque você está se expondo a esse fogo, e Ele vai transformando. Ele vai transformando. A questão é que à medida que você começa a ser mudado por Jesus, e dentro de você passa a existir esse desejo de agradar a Deus. Não, é verdade, cara, eu cansei dessa vida, eu quero fazer as coisas certas, eu quero agora ter uma aliança com Jesus e fazer certo. Você vai entrar num cenário perigoso que muitos jovens enfrentam. É a tal da vida dupla. É um dos maiores desafios desse tempo. Vida dupla. A Bíblia diz lá em Tiago 1 que o homem que tem essa inconstância, essa vida dupla, não pense ele que vai alcançar alguma coisa do Senhor, porque o Senhor não gosta de duplicidade.
Senhor não gosta de vida dupla. Então, à medida que você está se envolvendo, está na igreja, quer mudança, esteja convicto realmente do que você quer. Porque viver uma vida dupla não combina com você. Viver uma vida dupla não combina com o caráter que o Senhor quer trabalhar na sua vida. Ah, eu tenho a lenha nova, mas eu tenho também um pouquinho aqui das cinzas. Afinal, eu gosto dessa cinza aqui, fala do meu passado. Deus não quer isso. Tira as cinzas, se encha do novo, se encha de Deus. O louvor pode ir subindo, no caso os cantores. Terceiro e último. Coloque lenha nova. Amém? Vamos lá. Recapitulando. Para manter a chama acesa, troque de roupa. Ou seja, mude suas atitudes. 2. Cancela o velho e permaneça no novo. Tira aquilo que é passado, aquilo que é ruim, aquilo que não soma, que não agrega. Se encha de Deus. Agora 3. Coloque lenha nova. Lá no texto que a gente leu, a partir do versículo 12, diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará e as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Querido, mais uma vez eu vou falar. Só tem fogo onde tem lenha. Só tem fogo aonde tem lenha. Nós cantamos aqui no início: tu és a fogueira, eu sou tua lenha. É aí que casa, é perfeito. A presença explode com esse casamento. Ele é o fogo, eu sou a lenha. Ele é o fogo, eu estou disponível. Ele é o fogo, eu estou entregue à presença. Ele é o fogo, eu tenho fome, eu tenho sede. Olha, eu fico muito feliz, de verdade. Eu fico muito feliz em ver você aqui nessa noite. Eu fico muito feliz, de verdade, cara. Porque sério, tu podia estar em qualquer outro lugar, mas tu decidiu estar na casa de Deus. E isso fala muito sobre você, fala muito ao seu respeito. Eu fico feliz. É top isso, né? Você está aqui na igreja, na casa de Deus. Não é top, gente? Pô, você escolheu Deus, cara. Você pegou uma parte do seu dia e escolheu Deus. Isso é lindo. Só que estar hoje aqui não é o suficiente para manter a chama acesa. Porque é como se você agora estivesse jogando lenha. Estou jogando lenha. Estou jogando lenha. Mas e amanhã? Você vê que tem uma ordem de continuidade. Não pode parar. O fogo não pode apagar. Só que o fogo só vai se manter aceso se tiver lenha. Então não vai ter fogo aceso continuamente se você joga lenha 2, 3 vezes na semana. Não vai ter fogo assim. O fogo só vai queimar continuamente em sua vida. A presença só vai queimar, o Espírito Santo só vai estar ali a partir do momento que todos os dias você decidir jogar lenha. Senhor, eu assumo essa responsabilidade, e dependendo de mim a chama não vai se apagar, porque eu vou aqui todos os dias, pela manhã, jogar lenha nesse fogo, jogar lenha nesse fogo, porque eu quero mais da presença, eu quero mais da glória, eu quero mais da unção. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. A presença de Deus, a presença de Deus. Eu quero convidar você por um instante a fechar os seus olhos. Se possível, vamos apagar um pouquinho as luzes. Eu gostaria muito que você, com seus olhos fechados, que você comece agora a dar espaço para que o Espírito Santo ministre em você tudo aquilo que Ele falou nessa noite. Nós temos aqui todos os tipos de pessoas. Nós temos aqui aqueles que sequer nunca acenderam a fogueira e precisam hoje acender para dar início a uma jornada com Jesus. Nós temos aqui pessoas que já tiveram fogo do Espírito ardendo em suas vidas, mas esse fogo acabou se apagando devido ao fato de você ter se afastado. E nós temos aqui pessoas
que estão com a chama acesa. Tem fogo na sua vida, mas o Espírito Santo está dizendo: tem algumas cinzas que precisam sair. Não mistura com o novo, não mistura com o novo, não mistura com a lenha nova. Tem algumas coisas que precisam sair. Tem fogo do Espírito Santo nesse lugar. Eu quero que você se desprenda agora dessa atmosfera física, natural, e que você se coloque agora em uma dimensão espiritual. Antes de trazer essa palavra, eu estava me preparando na minha sala. O apóstolo me fez uma chamada de vídeo. Quem está acompanhando sabe que o nosso apóstolo está vivendo coisas extraordinárias lá. Nosso apóstolo recebeu impartições. Há um peso de glória maior sobre essa igreja. E ele falou assim: filho, coloca as mãos hoje. Coloca as mãos hoje. É como se fosse uma extensão do que está acontecendo lá. Do que está acontecendo lá. Está fluindo. Está fluindo, está fluindo. Nesse momento haverá um mover do Espírito Santo. Um mover do Espírito Santo. Um mover do Espírito Santo. Muitos vão ser tocados por uma glória. Muitos vão ser tocados pela presença. Você vai ser ativado. Você vai ser ativado. Você vai ser ativado nessa noite. O Espírito Santo vai tocar a sua vida. Vai acender o fogo. Vai aumentar a presença. Ei, vamos adorar, vamos adorar. Vamos preparar esse ambiente com adoração. Aleluia. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem fogo, lenha. Onde tem fogo, tem brasa. Onde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Onde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Onde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Onde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Onde tem brasa, tem glória. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que querem mais da presença. Todos aqueles que querem avivar o fogo. Todos aqueles que querem mais do fogo, mais da presença, mais da glória. Você que quer mais. Vem aqui à frente. Aleluia. O fato de você vir aqui à frente é como se fosse um ato profético. É como se fosse você falando para Deus que você se coloca como lenha. E onde tem lenha tem fogo. Onde tem lenha tem fogo. Fogo. Comece a colocar demanda no Espírito Santo. Comece a colocar demanda no Espírito Santo. Comece a colocar demanda. Diga: vem, Espírito Santo. Traz a tua presença. Traz a tua chama. Traz o teu fogo. Aviva. 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 Ei. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Eu quero pedir que os líderes me ajudem. Eu queria que, se possível, se espalhassem. Quem veio aqui para receber oração, se espalhe um pouco mais. Pode ocupar aqueles lados ali, ó. Pode ocupar para dar mais espaço para eu poder me movimentar entre vocês. Espalhe um pouco mais, espalhe um pouco mais. Espalhe um pouco mais. Ei,
Ei, preste atenção. Preste atenção. Só precisa fome e desejo. O mundo espiritual reconhece a partir do momento que eu colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça, haverá um decreto espiritual para que você seja cheio. Muitos terão diferentes experiências. Você vai receber um peso da unção, um peso da glória. É o Espírito Santo enchendo você, mais uma vez, enchendo você. Enquanto isso, vamos adorando.